Bom dia, queridos amigos, que Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine, Jesus possa fazer parte das nossas vidas, como cristãos, como trabalhadores da seara do bem. Que esse Evangelho possa multiplicar em nossos corações tudo aquilo que Deus e Jesus pede para todos nós. Hoje é um dia especial, lembrando do Cristo, lembrando da sua ressurreição. Quando nós lembramos da ressurreição, imaginemos o Calvário, como Jesus passou por humilhações, sensações desagradáveis, por nós. Foi açoitado. Uma noite antes de estar na cruz, ele foi açoitado a noite toda. E suportou, olhou para Deus, agradeceu. E lá estava Jesus na cruz. E o caminho foi de sacrifício, de renúncia. Até muitas vezes Jesus foi questionado, e antes do Calvário, por Pilatos. Perguntou: tu não és o rei dos judeus? E disse Jesus: não, o meu reino não é deste mundo. Então ele já estava nos avisando, já estava nos comunicando que o reino dos céus não é aqui. Aqui é o momento de nós refletirmos o bem, não estar no mal. É o momento da nossa evolução, não da nossa tristeza. Então imaginemos, nas nossas reflexões, Jesus no Calvário, açoitado a noite toda e dizendo a Deus uma das frases: perdoai-os, eles não sabem o que fazem. E quanto tempo se passou? 3 dias depois, Jesus ressuscitou. Imaginemos essa cena. Jesus foi para uma tumba e depois, 3 dias depois, ele retomou a vida física. Quem estava lá? Maria de Magdala, Maria Madalena, Joana de Guza. Maria procurava Jesus, porque abriu-se na tumba. Falou: cadê o corpo de Jesus? E Jesus surgiu e disse: estou aqui, Maria. Maria se assustou. Paremos essa cena. Maria se assustou e disse: tu estás vivo. Jesus ressuscitou para nos trazer a mensagem que estamos vivos sempre. Todos os dias morremos e todos os dias ressuscitamos para Deus. E Maria se surpreendeu, beijou as mãos do Cristo e Cristo pediu: vai e avise que eu estou aqui. E Joana de Guza saiu correndo, ela e Raquel, para avisar os discípulos. Chegando lá, Pedro, João, entre outros, estavam reunidos. E ela chegou esbaforida, mas feliz, e dizer: Jesus está vivo. Jesus está vivo. E Pedro até questionou: como Jesus está vivo? Jesus ressurgiu das cinzas. E Maria Madalena, mãe do Cristo, disse: Jesus está vivo. E Jesus retornou para nos mostrar que precisamos ressurgir das nossas cinzas. Porque ficamos nos gladiando muitas vezes, nos confrontando
entre o céu e o inferno. Por isso que Jesus disse: meu reino não é deste mundo. Meu reino é de Deus. E nós ficamos procurando o nosso reino aqui na terra, que não é. Então buscamos sempre o céu, o céu, o céu na imensidão e achamos só o inferno das provas, das dificuldades que nós qualificamos como inferno. E sim seria o céu. Vamos lembrar de Maria de Magdala? Quando ela encontrou Jesus, ela achou que não ia ser recebida pelo Cristo, porque ela é uma mulher pecadora, num passado comprometedor. E ela estava cheia de pecados. E um passado que a culpava de tudo. Como ela ia chegar até Jesus? E assim o fez. Os desígnios a levou até o Cristo. E se redimiu dos seus erros, lavando os pés do Cristo, lavando a sua face, no seu choro, que as lágrimas balsamificavam a pele do Cristo. Então Cristo entreolhou e disse: sigas o caminho da verdade. E ela vivia no seu inferno íntimo. Achava-se que não teria solução. E ela descobriu através do Cristo que podia ser melhor. Que o seu céu podia ser redescoberto. Ela ressurgiu para o seu céu íntimo. Para descobrir o caminho do Cristo. Então imaginemos, depois que Jesus ressuscitou, a felicidade de Maria, uma mulher que o seguiu. E nós? E nós? Estamos seguindo o Cristo? Estamos? Ou estamos em caminhos equivocados? Caminhos que magoamos pessoas? Caminhos que fazemos o mal para o outro sem perceber? E, consequentemente, nos culpamos? Vivemos muitas vezes no inferno íntimo. Muitos religiosos dizem: o seu inferno, que Deus te punirá. E nós nos perdemos em caminhos equivocados, magoando, mesmo dentro da religiosidade, tendo raiva, tendo ódio. E é o grande conflito do homem, ele fica se confrontando com o espelho da vida. O que é o espelho da vida? As nossas dificuldades, para nos enxergarmos, para tirarmos realmente esse inferno que nos acomete, a culpabilidade. E Deus não é um pai vingativo. Jesus trouxe a palavra de Deus para nos mostrar um Deus que nos conforta, que nos equilibra. E quando nós vamos ressurgir das cinzas que deixamos no caminho, por que tantas mágoas? Por que ser tão vingativo? Por que tanta dor de ódio no coração? O relógio da vida não para. Ele anda para frente, não volta para trás. E muitas vezes, quando nós estamos acometidos no nosso inferno íntimo, de desdém ao semelhante, de dúvidas, de tristezas, nós fincamos que não queremos viver. E achamos que Deus vai nos punir. E nos culpamos mais ainda. Mais ainda. Nos culpamos das nossas tristezas, do mal que cometemos. Mas quantas vezes, quanto tempo nós iremos nos culpar?
O caminho passa. O passado já foi. Não fiquemos aprisionados no passado. E é muito comum nós ficarmos aprisionados no nosso passado. Porque ele nos acomete na insensatez, no orgulho, nas vaidades. Por isso ficamos aprisionados. E quando lembramos que hoje estamos falando de um Cristo ressuscitado, que Ele nos mostrou que a vida continua, que nós poderemos ser melhores, mas ainda estamos nas nossas prisões, prisões dos erros, prisões dos apegos, prisão do ter, do ter. Ainda vivemos num mundo extremamente materialista. Por isso vivemos em algumas prisões. E hoje deveria ser um dia mais de felicidade, de lembrarmos das grandes felicidades que tivemos. Você lembra da sua felicidade? Ou está aprisionado na sua enfermidade? Quando que falamos que vamos ressuscitar? Se estamos presos a nós mesmos há tantos e tanto tempo. Por isso, caminhos equivocados. Magoamos sem perceber. Ou percebemos e continuamos magoando. Somos muitas vezes vingativos. Temos ódio dentro de nós. Ele está dentro da nossa prisão, que figurativamente nós vamos dizer o nosso inferno. Nós estamos procurando o céu, mas estamos presos ao nosso inferno. Queremos tirar as diferenças, nos auto-vitimamos e nos aprisionamos. E achamos que não tem solução nesse mundo que ainda é de provas, de dificuldades. Ontem estava bem, ou ontem foi ruim, e eu gosto de viver o ruim. Eu gosto de viver um passado temeroso. Gosto, me sinto bem. Como diz um amigo espiritual, diz: o gosto que gera desgosto não é gosto. E não é mesmo. Deveríamos olhar no espelho da vida e ter a gratidão. Não tem algumas teorias que diz: olhe no espelho físico e converse com você. Veja onde estão seus vícios. Veja onde estão as suas dificuldades. Converse com você. Jung dizia isso, Freud dizia isso. Até para nossa reflexão. Por que estamos parados no tempo, olhando para nós mesmos e tendo dificuldades? Não olhar a beleza física apenas, ou confundir a beleza física com ostentação. Olhar nesse espelho e dizer: quem sou eu? O que eu preciso melhorar? Mas cometer os mesmos erros, gerar a culpabilidade em pessoas. Você ser o promulgador de culpabilidades em outros? Onde estamos? Paramos no tempo? Por isso o espelho físico não nos responde, mas faz com que a nossa consciência seja mexida. Os relacionamentos malfadados. Por que os relacionamentos não se dão certo hoje? Porque as pessoas se magoam. Ninguém suporta ninguém. É só atitudes que não concernem com ressuscitar o bem em nós. Relacionamentos difíceis. Pessoas difíceis. Falta a espiritualidade. E ficamos aprisionados na matéria. No meu. O meu é mais importante. O que eu tenho é mais importante. O meu poder sobre o outro. O outro me pertence. O outro faz parte de mim. Não vou libertá-lo. Eu já tive vários e vários atendimentos que o marido não consegue
libertar-se da posse que ele pressupõe que tem sobre o outro. Ele acha que tem. Então ninguém é de ninguém. Ninguém é de ninguém. Mas achamos que temos alguém, é nosso, nos pertence. E como vamos ressuscitar para o bem se temos caminhos equivocados? Por isso o espelho ele pode se espedaçar pela nossa maldade. Porque muitas vezes somos maus. Somos maus. Lemos o Evangelho hoje e não praticamos. Somos maus conosco. Não temos atitudes. Perdemos essas atitudes para o mal. O mal sobrepõe. O inferno está dentro de nós. Porque nós temos medo até da morte. Porque achamos que um dia iremos para o céu ou para o inferno. Mas se o céu e o inferno somos nós. Esse inferno íntimo que nos corrói, chamado-se orgulho. O orgulho ferido e nós padecemos no mal. Como sair disto? E como sair? Nós temos que ter solução. Muitas pessoas me perguntam, como sair desse mal, Eduardo? Olhe para dentro de você. Veja que você tem um coração não culposo. Não viva numa culpa que também não é sua mais, porque aquilo já passou. Reviva o novo. Ressurge. Ressurja para algo maior do que você. Ressurja para Deus. Ressurja para a espiritualidade. Por que nós não podemos ter alegria? Por que nós não podemos fazer o bem sem olhar a quem? Por que nós temos que ficar fincado em relacionamentos que nos fazem mal? Outro dia eu vi um depoimento de uma mulher, ela dizendo isso. Eu não suporto mais. Meu marido tem vícios. E as pessoas dizem ao redor, você não pode, você tem filhos. Mas ela não suporta mais o cheiro do vício. Todas as noites é a mesma coisa. E chega vai no quintal e tem um hábito de alguns vícios. E o cheiro entra dentro da casa. Ela falou, não aguento mais, Eduardo. Eu tenho filhos para cuidar, mas o vício dele está me incomodando demais já há muitos anos. Eu não suporto mais. Então eu sou obrigado a passar por isso? Não. Eu quero o meu bem. Sou jovem, tenho uma vida pela frente, mas ele quer ter a posse sobre mim. E ele diz que eu não vou ter outro caminho além dele. Mas imagine, todos os dias, a mesma situação. Diz assim, mas é um mundo de provas e expiações. Mas as provas e expiações também findam. Sem culpas, sem medo. Não que vamos estimular, mas já inúmeras vezes nesse ocaso, conversou com ele, pare o vício. Pare o vício, você tem filhos, os nossos filhos, você está dando exemplo ruim para eles. Não, mas o vício é importante para mim, porque eu cuido dessa casa. Aí quando ela começa a trabalhar, e ela quer se libertar da própria prisão, porque o relacionamento se tornou algo infernal na vida deles, na vida dela também, e dos filhos. Então, como é tão difícil tirar os vícios do mal. Mesmo o outro mostrando, eu a amo, mas eu quero o vício. Você arruma muletas no vício e acha que é importante. Você está malfadando o seu relacionamento e maltratando os seus filhos. Então, liberte-se. A vida tem provas, tem dificuldades, mas também finda muitas dificuldades. Tem os seus karmas, tem ação e reação. Fazemos o mal, colheremos o mal.
Se façamos o bem, vamos colher o bem. Não importa a data, não importa o tempo. Ressurgir, retomar determinadas atitudes novas, que não são as antigas, que não são o autoabandono. Muitas vezes nos autoabandonamos pelo outro e perdemos um tempo de vida. E o tempo é valiosíssimo. Se permita esse tempo. E quando nós lembramos do ressurgir do Cristo, em alegria de Maria de Magdala, em alegria dos discípulos, em alegria de Tomé, que ele tinha que ver para crer, ele tinha que ver as marcas do Cristo para acreditar que o Cristo existia, que a vida continua. Então essas são as marcas do Cristo em nós, que nós precisamos ressurgir. Ressurgir do homem velho, renovar as nossas atitudes. Aí é ter felicidade íntima. Isso não é impossível, é possível. Aí você vai descobrir o seu céu. O seu céu está dentro de ti, ele não está em outro lugar. Muitas vezes o que nós demonstramos é o nosso inferno íntimo. E nós não ressurgimos. Nós nos aprisionamos nesse inferno que não traz nada. Deus não disse que nós queimaríamos no fogo do inferno. O fogo nós promovemos pelas nossas atitudes. E por que não ter o céu? A liberdade, libertar-se das amarras que nós mesmos provocamos. Lembra que nós falávamos dos ódios, dos rancores, das raivas? Ressurja, vá lá e perdoe, se perdoe, tire a mágoa. Hoje é o momento de ressurgir para o bem, não para o mal. O mundo passa por inúmeras tribulações. Eu só ouço as pessoas reclamarem e não ressurgem para o bem. E infelizmente, quando nós estamos no nosso inferno íntimo, de querer prejudicar o outro, de não enxergar o outro que tenha virtudes, nós vamos nos matando todos os dias. Nós vamos tirando um pedaço de nós todos os dias no nosso inferno íntimo, que está aí muitas vezes, ou está aí há séculos. Então por que não ressurgir? Como Cristo está em nossas vidas. Ressurja. Liberte-se. Liberte-se. Ficar preso a ti mesmo, à matéria, dificilmente nós vamos ressurgir. Por isso que as pessoas, nos seus vícios, que às vezes até comemorar uma data festiva, esquece que Jesus ressurgiu para mostrar um novo caminho. Para não termos mais caminhos equivocados, e sim a libertação. Se liberte. Entenda que você pode se libertar. O Evangelho está em ti. Aproveite. Liberte-se. O Evangelho está em ti. O espelho da vida é a continuidade. Você olhando os seus próprios erros e melhorando. Não vivendo o passado, vivendo o presente. E também entendendo que as pessoas têm virtudes, não só defeitos. Porque muitas vezes, quando estamos no nosso inferno íntimo, só ressaltamos os defeitos. Nunca alguém tem virtudes. E como disse Santo Agostinho, as virtudes, os homens virtuosos, nós precisamos enumerar as virtudes dos outros. Quando nós fazemos isso, estamos adentrando ao céu íntimo, para nos renovarmos. Ressurja. Ressurja para Jesus. Não espere. Não espere. Não viva no passado. Viva no presente.
Bom dia. Eu espero que você viva no presente. E esse bom dia é para ter uma ótima semana, um ótimo mês, um ótimo ano. Ressurgir, ter a vivência de ressurgir para Deus. Quando você ressurgir, você vai lembrar que Jesus veio até nós para dizer: o caminho é a libertação. A verdade é do Pai. Não minta mais para ti. A verdade é do Pai. Bom dia. Só não esqueça de dar o seu joinha, as visualizações. Arrume mais. Ou traga mais amigos para ouvir os nossos evangelhos. Que Deus abençoe vocês. Um ótimo domingo, com muitas bênçãos. Que Deus nos abençoe. Bom dia. Bom dia. Bom dia.